Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo para falar sobre o Simples Nacional, né? E nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como que se define a alíquota do Simples Nacional que a empresa vai pagar naquele determinado mês. Bom, a gente sempre reforça, né, que a alíquota do Simples Nacional não é uma alíquota fixa, igual seria as operações aí do lucro real presumido, né? E outras tributações aí. Então, a alíquota do imposto de renda, por exemplo, no lucro real, né, ela é 15% sobre o lucro, né, e no presumido ela é 15% sobre a presunção. O ISS ele é fixo, né, variado, com alíquota fixa, né, variando ali entre 2% a 5%, dependendo do tipo de serviço, dependendo do município. O ICMS ele varia, né, de acordo com o estado, de acordo com a operação, de acordo com o produto. Mas o Simples Nacional ele tem uma alíquota que ela varia conforme o faturamento da empresa e conforme o tipo de prestação ou operação realizada, tá? Então, no estado, por exemplo, do Espírito Santo, a gente tem alíquotas diversificadas entre 4% a 27%, né? Com predominância no 17%, mas sofrendo variações de acordo com o tipo de operação e tipo de produto. No Simples Nacional, essa alíquota ela não vai levar em consideração se é o produto A ou o produto B que está sendo vendido. Ela vai levar em consideração qual é o faturamento da empresa que está comercializando tal produto, tá? Então, o valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte, que são as empresas que podem entrar no Simples Nacional, né, é determinado mediante a aplicação de alíquotas efetivas calculadas a partir de uma alíquota nominal constante na tabela do anexo 1 ao 5 dessa Lei Complementar 123. Anexo 1 ao 5, então, toda vez que a gente vai se referenciar à tributação do Simples Nacional, a gente cita os anexos. Tipo, a operação de comércio ela é tributada pelo anexo 1. A operação de comercialização de produtos industrializados, tributados pelo anexo 2. Operação com prestação de serviço, boa parte do serviço, anexo 3. Alguns tipos de serviços, anexo 4. Outros tipos de serviços específicos, anexo 5º. Então, mas por que a gente fala em anexo? Anexo ele é justamente o anexo da Lei Complementar 123. A Lei Complementar 123 é a lei que instituiu o Simples Nacional, após a aprovação do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que ela traz tratamento diferenciado para essas empresas desses portes societários. Então, a Lei Complementar, na verdade, criou-se a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, onde os estados e municípios seguiram as normativas que ali estavam, né, e todos os estados e municípios, né, então hoje estão incluídos na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e seguem as normas da Lei Complementar 123, né? E ali, essa Lei Complementar 123, ela traz, então, ela aprovou o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, microempresa de pequeno porte, dando tratamento diferenciado para esses portes societários. Dentre o tratamento diferenciado, trouxe o Simples Nacional. Então, quando se fala em tratamento diferenciado, não é só para as empresas do Simples Nacional, é para microempresa e empresa de pequeno porte, porque a sua empresa não é obrigada a estar no Simples Nacional, ela pode optar pelo lucro real presumido, né? Mas a gente sempre observa que o Simples Nacional, boa parte das vezes, nem sempre, né, é o regime mais vantajoso, né, para a microempresa. Mas se ela quiser optar pelo lucro real presumido, nada impede, tá? Então, os tratamentos diferenciados pode ser vários, né? Dentre eles, por exemplo, dispensa de alvará ou isenção de alvará, isenção de alguma taxa específica para quem é microempresa, prioridade de participação de licitação pública, né? Então, alguma coisa ela sempre tem de diferencial, que é com um tratamento diferenciado às microempresas. Então, não necessariamente estar no Simples Nacional, né? O fato de ser microempresa, ela pode ter tratamento diferenciado em alguns atos burocráticos, né, que poderia ser facilitados para essa empresa. Então, dentre esses tratamentos diferenciados, trouxe a opção do Simples Nacional,
Então, a microempresa, ela pode optar por pagar seus tributos de forma simplificada, ou seja, unificando os 8 tributos, né, das esferas federal, estadual, municipal, das operações comerciais, que são eles: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, né, e a contribuição previdenciária patronal, que é o INSS sobre a folha de pagamento. Então, isso aí tudo, esses 6 tributos unifica, que é o da área federal. Depois da estadual tem o ICMS e da municipal tem o ISS. Então, esses 8 tributos, eles podem ser substituídos por uma guia única de arrecadação, que é o documento de arrecadação do Simples, o famoso DAS, né? E pagar uma guia única referente a esses impostos. Claro que, como foi falado no outro vídeo, essa responsabilidade não isenta, esse pagamento não isenta a responsabilidade da empresa pagar o ICMS sobre substituição tributária, o IPI na importação, PIS e COFINS importação, né? E outras tributações do FGTS, o INSS que é a ser descontado dos funcionários ou do Prolabore. Então, nada ainda isento. O imposto de renda sobre o ganho de capital, então, continua na obrigatoriedade. Então, as operações comerciais que vão ser substituídas pelo Simples Nacional imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, INSS patronal, que é a contribuição previdenciária patronal, ICMS e ISS. Então, são 8 tributos. E como que se calcula esses tributos? Esses tributos, para ser calculados, então, vai depender da atividade da empresa, né? Então, para quando é comércio, a gente vai seguir as regras do anexo 1. Alíquotas e partilha do Simples Nacional para comércio, né? Mas não quer dizer que a empresa vai pagar 19% não, tá? Não se assusta não, que não é 19% não. 19% é uma alíquota nominal para definir qual é o percentual final. Mas isso aqui tem um cálculo que eu vou demonstrar agora daqui a pouquinho. Para as empresas que prestam serviços, aliás, as indústrias, elas são tributadas pelo anexo 2, né? Para as que vendem produção própria. Para as empresas com prestação de serviço e locação de bens imóveis, né, e alguns outros serviços não específicos no parágrafo 5º do artigo 18 da Lei 123, né, que são outros serviços de profissões regulamentadas, construção civil, né, algumas coisas específicas. Então, boa parte dos serviços são tributados pelo anexo 3. Né? O anexo 4 são algumas atividades específicas de serviços, né, que estão relacionados no parágrafo 5º C da Lei Complementar, do artigo 18 da Lei Complementar 123. Aqui, por exemplo, estão as atividades da área de construção civil, né? O anexo 5º, alíquota do Simples Nacional decorrente da prestação de serviço relacionado no parágrafo 5º I do artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, isso aqui, na maioria das vezes, são as atividades com profissões regulamentadas, ou seja, a área da medicina, a área da fisioterapia, né, a arquitetura e diversos outros, engenharia, né, diversas outras operações comerciais, né, representação comercial, tudo isso aí está, né, no anexo 5º. Então, e isso começa pagando a partir de 15,5%. Tá? Depois vamos determinar qual é o percentual final. Bom, então como que a gente vai determinar esse cálculo? O cálculo, ele é decorrente, apurado, né? Com base no faturamento dos 12 últimos meses. Então imagina o seguinte, a empresa ela tem faturamento o tempo todo. Primeiro ano, ela não tem faturamento 12 meses, então a gente faz uma média proporcional aos meses de abertura da empresa, nos primeiros 12 meses, né? Então, observe o seguinte, que não é receita bruta do ano, é receita bruta de 12 meses. O ano, a gente estaria referenciando janeiro a dezembro. 12 meses são os 12 meses que passaram. Então, para calcular qual é a alíquota que eu vou pagar no imposto, pagar sobre as vendas de junho de 2020, eu vou calcular a soma total acumulada entre junho de 2019 até maio de 2020. Deu 12 meses anteriores ao período de apuração. O período de apuração é junho. 12 meses anteriores, maio para trás, até junho de 2019. Então, somou esses 12 meses, a gente vai ter um montante de faturamento, que é a receita bruta acumulada de 12 meses. Aí a gente determina qual é
alíquota a ser apurada. Ok? Então, aqui nós temos a fórmula, né? Que é a receita bruta total de 12 meses, que é RBT12, vezes aquela alíquota nominal, diminui uma parcela a deduzir, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês dar uma olhadinha. Então, nós temos aqui receita bruta total de 12 meses. Se ela estiver ali, por exemplo, acumulada em 400 mil. 400 mil, eu vou pegar essa receita bruta de 400 mil, né? Receita bruta total acumulado 12 meses, 400 mil acumulado. 400 mil entra na terceira faixa. E vou multiplicar por 9,5%. O resultado, vou diminuir R$13.860, que vai dar um outro valor, e vou dividir isso tudo por 400 mil. Tá? Simples, né? Não, mas é muito simples mesmo. Tá? Não é difícil, não. Então, como que a gente faz isso na prática? Tá bom? Vamos lá. Imaginamos o seguinte: a empresa ela tem um faturamento aí, vamos pegar aqui os 12 meses, nós estamos no mês de junho. Então, no mês de junho, eu tenho uma expectativa aí de vender R$50 mil. R$50 mil é o quanto que eu pretendo vender em junho e quanto que eu quero saber, quanto por cento que eu vou pagar disso aí. Então imagine o seguinte: eu vou ter que pegar os 12 meses para trás e somar. Então vamos imaginar que o faturamento, vamos supor que o faturamento da empresa fosse isso aqui, ó, 30 mil, 40 mil, 35, 60 mil. O faturamento vai oscilando, vai variando, aumenta, diminui, 55 mil, 50 mil. Vamos colocar outro aqui que vai para mudar. 70 mil. 55 vai ficar muito em cima. 85, 45, 60, 55, 65, 48. Opa. 63, 60, 59, 53 e 67. Bom, então aqui nós tivemos essa média, esse faturamento foi o faturamento acumulado da empresa no último ano, né, desde janeiro de 2019. Coloquei aqui, mas a gente não vai usar isso aqui. Faturamento dos 12 últimos meses. Então, por que eu coloquei janeiro de 2019? Janeiro de 2019 vale ressaltar que a gente sempre considera o mês de janeiro para determinar enquadramento, ou aliás, porte societário. Enquadramento do porte societário. Se ela é microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, aí sim considera faturamento anual. Ou seja, aqui deu 648 mil. Soma daqui até aqui. Então, 648 mil de janeiro a dezembro de 2019. Ou seja, ela é uma empresa de pequeno porte. Tá? É só para isso que vai servir esse faturamento anual. Mas para apurar qual é a alíquota, a alíquota da empresa, vai ser necessário a gente determinar qual é a alíquota dos 12 últimos, qual é a receita bruta total dos 12 últimos meses. Nós estamos falando do mês de junho. Nós precisamos pagar o imposto do mês de junho. Eu preciso projetar quanto de imposto eu vou pagar em cima de 50 mil que eu vou vender em junho, que eu já vendi. Então eu vou pegar um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 meses
anteriores. Soma isso tudo. Quanto que dá? Deixa eu só fazer uma igual a soma. Opa. Igual a soma disso aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Isso aí. 730 mil. 730 mil, então, é a receita bruta total dos 12 meses. Então, a receita bruta total dos 12 meses, ela vai me possibilitar achar a alíquota do mês atual. Aí eu vou partir para essa tabela. Até 180 mil, a empresa paga 4% fixo. Isso eu estou considerando, dando um exemplo, que isso aqui seja uma empresa de comércio. Uma empresa comércio. Se fosse serviço, seria a mesma lógica aqui, porém, uma outra tabela aqui. Então, considerando que seja comércio, que fatura 730 mil em 12 meses passados, nós vamos pegar, então, 700, até 180 mil, 4%. 180 a 360, 7,5%, mas não vai pagar 7,5%. 7,5% é a alíquota nominal para cálculo da definição da tributação final. Então, ela está nessa faixa aqui, ó. 730 mil está aqui dentro. De 720 a 1.800.000. Então, ela vai aplicar 10,7%. Então, vamos pegar aqui, né? Receita bruta total dos 12 meses vezes alíquota. Isso aqui tudo, né? Menos a parcela a deduzir, né? Isso tudo aí a gente divide. Na verdade não precisava nem de colocar isso aqui, a fórmula já estava em cima, né? Divide pelo RBT12, que é a receita bruta total dos 12 meses. Ok? Então, o que é o RBT12? O RBT12 é a receita bruta total dos 12 meses, que é 730 mil. Qual é a alíquota? A alíquota, 10,7%. Essa é a alíquota nominal, não é a tributação final. 10,7%. Tá? 10,7%. Então, aqui nós vamos ter, deixa eu mexer aqui. Parcela a deduzir. Isso aqui vai multiplicar esses dois, que vai dar esse igual a esse vezes esse. 78.110. 78.110 eu vou diminuir da parcela a deduzir, que é 22.500. Né? Vou pegar, tirar 78.010, no caso, menos, né, a parcela, deduzir. Beleza? Opa, não vai dar certo não. Então, vou colocar aqui menos 22.500. Então, 22.500. Aí nós vamos ter, então, 70 esse, né? Deixa eu colocar igual a esse menos esse. 55.610. 55.610 é a parte de cima. A parte de cima aqui é RBT12 730 vezes. Vou fazer um negocinho diferente aqui. Só fazer desenhar esse cálculo matemático aqui. Isso, agora ficou melhor. Então, 730 vezes 10,7% vai dar 78.110. 78.110 eu vou diminuir 22.500. 22.500 vai dar, subtraindo, vai dar 55.610. 55.610 eu vou dividir pela receita bruta total de 12 meses, que é o 730. Ou seja, seria isso aqui, ó, uma divisão.
Tá? Então esse dividido por esse, quanto que vai dar? Dividido por esse vai dar 7,62%. Ou seja, essa empresa ela vai pagar nos seus tributos 7,6178% em cima da receita dela. Em cima de quanto? De 50 mil. Então todo esse cálculo ele só serviu para determinar simplesmente quanto por cento que a empresa vai pagar de imposto. Quanto por cento ela vai pagar sobre a venda do mês. Ou seja, então a alíquota dela vai ser isso aqui, né? 7 ponto isso aqui. E qual vai ser a carga tributária dela então? Quanto que ela vai pagar? 50 mil vezes isso aqui. Ela vai pagar então de imposto 3.898%. Então ela vai pagar 7,6178, arredondando 7,62, ela vai pagar R$3.808 e não vai mais precisar de fazer pagamento naquele mês relacionado a ICMS sobre vendas, relacionado a imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e no caso aí contribuição previdenciária patronal, INSS sobre a folha de pagamento não tem. Então isso aqui já substitui tudo. Então isso aqui é o que ela vai pagar durante nas operações do mês de junho. E aí no mês que vem, mês de julho ela vai faturar 45 mil. Quanto que ela vai pagar em cima de 45 mil? Segue a mesma regra, repetindo os mesmos cálculos, porém pegando sempre os 12 últimos meses. Então, o mês de julho, ele tem como 12 meses anterior, acrescenta o mês de junho e tira esse mês de junho aqui. Por quê? Aí vai ficar os 12 últimos de novo. Né? Então, tá vendo? Aqui a contagem, 12 meses. Então, esses 12 meses vai determinar qual é o faturamento, a alíquota da empresa para julho. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, saber qual é a alíquota dela, qual é o faturamento, vamos pegar aqui, deixa eu só jogar a fórmula aqui, o seguinte, 710 mil, diminui um pouco, no mês de julho vai diminuir a alíquota. Não é porque diminuiu o faturamento aqui, é porque diminuiu os 12 meses. Mesmo se ela faturasse aqui 60 mil, ela ia pagar uma alíquota um pouquinho menor, porque 730 mil, ela tinha faturado mais do que em 12 meses, acumulado mais do que agora. Então, quer dizer, 710 mil, vou pegar o mesmo cálculo, 710. Aí, nesse caso, olhando para a tabela, 710 está nessa faixa de cima. Mas não se iluda que vai cair muito também não, tá, gente? Não é porque foi de 10,7 para 9,5 vai cair muito. Não vai cair assim 1,2%, 1,20%. Vai cair assim. Isso aqui é só nominal, isso aqui é só para fazer cálculo mesmo. A tributação final é essa aqui. Então, por exemplo, 710. Então vai dar 9,50, 9,5, né? Aqui, 9,5%. Multiplicando, deu 67.450. Desses 67.450, eu vou diminuir. Deixa eu só grifar aqui de novo. Diminui 13.860. 13.860. 13.860. Vai dar. Caramba, eu esqueci de. Deixa eu só. Só relembrando aqui. Deixa eu só digitar isso aqui para ele não mudar a fórmula. 6178%. Isso aqui já é certo. Deixa eu trazer isso para cá de novo, porque agora ele estava alterando aqui em cima aqui, ó. Coloquei tudo por fórmula, né? 710 mil. Então aqui vai dar 9,5%. Vai dar isso aqui.
e vai subtrair por 13.860. 13.860. Aí deu esse valor, esse saldo aqui, dividindo pelo, seguindo a fórmula, vai dividir pelo RBT12, que é a Receita Bruta Total de 12 meses. Então, nesse caso, a alíquota do mês de julho, ela vai pagar em cima das operações de julho 7,54%. Arredondando isso aí, por exemplo, 7,55%. Aqui ela estava pagando 7,62%. Ok? Então, tá vendo que a queda não foi tão grande. Porque isso aí, ele vai oscilando conforme os 12 últimos meses. Então, para ter uma mudança drástica aqui, só se aqui tivesse uma mudança drástica. Então, por exemplo, se aqui o faturamento que foi para 400 mil, assim, de uma hora para outra, aí ia ter um salto para o mês seguinte. Naquele mês, não. Tá bom? Então, é isso aí. Esse aqui é um exemplo da parte do comércio, né? Para a parte da prestação de serviço da indústria, é a mesma lógica, porém essa é a tabela. Para a prestação de serviço, mesma lógica, porém essa é a tabela. E assim vai. Bom, um outro detalhe, tipo, como que o Estado, a Receita Federal, a Previdência Social, os municípios vão saber quanto que tem direito para receber. Então, isso aqui é a tabela de participação, de repartição dos tributos, é a partilha dos tributos. Então, vamos imaginar que essa empresa esteja aqui nessa terceira faixa, né, que foi o segundo caso agora de julho. E aí, então, vai ser distribuído dessa forma os tributos, olha aqui. Então, por exemplo, os tributos desses... Deixa eu verificar aqui. Desse 3.808,90, que na verdade foi de junho, 3.808,90, então ele está nessa faixa de baixo. Desse 3.808,90, quanto que vai ficar para o imposto de renda, quanto que vai ficar para a contribuição social, para a COFINS, para o PIS, para o CPP e para o ICMS. Então vai pegar aquele valor lá de 3.808 e aplicar essa porcentagem. O que der é o que vai ser repassado para imposto de renda, né? Tipo, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, tudo é administrado pela Receita Federal. Mas por que não unifica? Porque um é imposto, uma é contribuição social, outra são contribuições sociais e cada um tem o seu fim específico, né? E uma é contribuição previdenciária. Então, o que vai ser aplicado daquela arrecadação vai ser aplicado a cada porcentagem e vai ser repassado. A cota de ICMS está dando 33%, 33,5%. Praticamente um terço disso aqui vai para o Estado. O Estado de onde ocorreu o fato gerador. Tá? Então, esse é o repasse. E aí, assim vai para as operações de comércio, apoio a operações de serviços, né, e indústria, né? Então, isso vai depender de qual é a atividade da empresa. Então, esse é o cálculo das operações de comércio, né, que eu dei o exemplo, então vai servir para todos eles da mesma forma. Ok? Então, beleza. Vou finalizando por aqui e já vou colocar outro vídeo aí mais detalhado sobre a alíquota do Simples Nacional. Tá bom?